Eu vou falando com vocês a respeito da filosofia, né? Então, nós começamos a falar. Vocês estão vendo aí? Me avisem, por favor, que eu não vejo mais vocês. Tá sendo produzido tela cheia, filosofia e sua história? Ainda não está compartilhando. Só tela inteira. Agora foi? Sim, Ah, beleza. Então, eu falei na última aula de filosofia sobre a criação do mito, a necessidade de você pensar a sua existência. Eu também, eu lembro que eu falei que quando o homem, né, o Homo sapiens, né, ou Homo erectus, né, ele estava lá se desenvolvendo, né, há 60 mil anos atrás, né, toda essa ramificação do tronco humano, né, e toda essa ramificação primata, e quando o Homo sapiens é homem com sabedoria, né? Aí hoje a gente diz que nós somos Homo sapiens sapiens, né? A gente já está nesse estágio, embora às vezes a gente duvide disso, né? Mas a ideia que eu quero trazer para a filosofia é o seguinte: quando o homem teve a necessidade de não largar alguém do grupo para trás para ser devorado, por estar velho, ferido, doente, para não se tornar alimento das feras, você ali começa a ter um sentido metafísico da existência humana. Né? Aí tem aquele filme A Guerra do Fogo, que eu pedi para que vocês assistissem, 10.000 AC, que também é um filme do Homem Primitivo, né? São dois filmes que eu estou lembrando agora. Todos dois são muito bons. O Guerra do Fogo, ele é um filme antigo, mas muito, muito didático, muito ilustrativo nessa questão desse entendimento de manipular uma ferramenta, porque eu lembro que eu falei com vocês a questão de um primata, né, um macaco. Ele pega a vara, tira o alimento da árvore, se for o caso, e ele não guarda essa madeira, essa vara para pegar posteriormente, certo? Ele usou e vai embora. Então, quando o homem começa a pensar, o ser humano começa a pensar, né, lá bem primitivamente, eu tenho sentimento pelo João, pela Maria, pelo José, e vou enterrá-lo para proteger aquele corpo que não habita mais a alma ou o suspiro da vida, enfim, do jeito que vocês quiserem pensar. E proteger das feras, isso começa a trazer uma razão e uma ideia pós-morte. Então, o homem começa aí, a partir desse momento, a desenvolver, né, o pensamento, a razão. Então, a filosofia, quando a gente começa a estudar o mito, os pré-socráticos, né? Os pré-socráticos, o que são os pré-socráticos? São aqueles que, como Tales de Mileto, né? Ele começa a falar que tudo tem água, tudo tem como princípio a água, né? E outros pré-socráticos, né, que começam a deduzir, tudo tem é, ar, né? Tudo tem ar. É, enfim, cada um busca uma linha para justificar, tá? Para justificar
o início, né? A physis, que a gente fala, né? A physis, a natureza, né? Qual é a origem de tudo? Hoje a gente tem a Bíblia, né? Que lá em Gênesis conta a história do início, o princípio, né? Mas imagina, na época você não tinha. Então, essas pessoas começam a pensar a existência, o porquê do porquê, certo? E a gente tem os três grandes, né, da antiguidade, que é Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, aqui a gente começa a ver, né, a filosofia e sua história, a gente começa a entender essa questão. A filosofia se construiu a partir de indagações sobre, é o que eu falei, natureza, o ser humano, a sociedade, a política, a arte e os valores morais. Aí eu dei uma adiantadinha falando dos pré-socráticos e depois eu falo um pouco mais, eu vou trazer o pensamento de cada um aqui para vocês, né, que está no meu outro slide, mas eu achei interessante a gente fazer esse resgate com essa aula, que Sócrates começa a filosofia dele, para você entender Sócrates, tá? Eu vou dar o início desse entendimento. O Sócrates, ele dizia que você tem a verdade, que através da pergunta, da multiplicação das perguntas, certo? Você chegaria ao entendimento, você chegaria ao seu momento de cartático, né? O epifânico, que você entenderia a sua própria pergunta. Então, ele acreditava nisso. Eu comentei isso na outra aula, que o grande embate de Sócrates, né, foram os sofistas. Né? Os sofistas eram aqueles que trabalhavam com a filosofia, com o saber, com o conhecimento, mas eles vendiam o seu trabalho. Né? Eles vendiam a forma de você falar, construir suas frases. Você vê que o próprio o advogado e a publicidade, eu comentei isso com vocês, tem muito de sofismo, né? A gente fala, qual verdade? A minha verdade ou a verdade de vocês? Sempre, no mínimo, tem dois lados, né? Uma coisa bem maniqueísta, né? Maniqueísmo é isso, né? Você tem sempre os dois lados, o bem e o mal. E a nossa sociedade trabalha muito bem isso. Ela é muito maniqueísta. Há o homem de bem, a turma do bem, né? Vocês são a turma do bem. Será que o ser humano pode ser classificado dessa forma? Quente ou frio, né? Família do bem, né? Quem não é família do bem só pode ser a família do mal, né? E é isso mesmo, o ser humano é classificado dessa forma. Quem não já se pegou aqui fazendo algo, né? Às vezes xingando alguém, brigando com alguém, falando, nossa, eu fiz isso, nossa, que escroto que eu fui, que imbecil que eu fui de falar aquilo para fulano ou para ciclano. Então, a gente percebe que não existe essa divisão, né? Então, a gente tem aquele símbolo do yin e yang, né? Preto e o branco, que mostra muito bem isso, mas você vê que você é o mesmo ser com com várias construções. Então, a filosofia se construi a partir das indagações sobre a natureza, o ser humano, a sociedade, a política, a arte e os valores morais. Esses valores morais, gente, ele é construído e ele vai variar de sociedade para sociedade, tá bom? Se a gente pensar nos indígenas, ele tinha outros valores morais. Existia uma outra ética, tá? E hoje, quais são os nossos valores morais? Você já ouviu o político falando, o valor moral cristão, querem acabar com a moral cristã, não sei o quê. É exatamente. Hoje, os nossos valores morais, eles estão calçados com o machismo, com o cristianismo, né? Eu não estou falando mal de Cristo, não, tá? Eu acho que o exemplo, independente se existiu, se não existiu, não é essa a questão,
O exemplo que está escrito de Jesus Cristo, ele vale a pena ser seguido. E é claro, é um respeito total à natureza, né? À natureza humana, tá? Ele não se apartava da prostituta ou do gay, ele não se apartava do ladrão, certo? Ele não classificava as pessoas. E eu vejo muitas pessoas colocar. É, a minha esposa está falando aqui, é complicado colocar o gay, prostituta e o ladrão tudo no mesmo saco. Mas não é essa a ideia, né? Talvez eu não tenha expressado, mas não é essa a ideia. O que eu quero dizer é, é que Jesus ele não fazia distinção das pessoas, ele não buscava é, conceituar o pré-conceito das pessoas. Né? Ele jantava na casa do rico, mas dividia o pão com os pobres. Né? Ele não julgava qualquer natureza humana, né? O espírito ou a ação humana. É isso que eu quis me colocar. E a política, né, a sociedade, a gente tem a sociologia aí, né, que é permeado, porque a gente vai pensar a sociologia. Hoje eu vejo a educação muito desse jeito, muito conteudista, né? Chega, a gente vai passar o peixeiro na rua. Então, o que acontece? Você fica tão assoberbado em aprender e estudar que você quer coisa rápida. Vamos lá, qual é o conceito? Né? É isso ou aquilo? Né? Então, você força uma barra para ter uma resposta direta e rápida. Agora mesmo eu estava aqui com o meu computador, ele está muito lento. Mas quanto lento? Demorando 2 segundos, 3 segundos para abrir a página? Certo? Isso para mim é uma eternidade. Mas qual é o conceito de tempo? Qual é o conceito de demora? Né? Então a gente percebe que a gente está vivendo hoje numa sociedade acelerada, certo? Hoje tudo que você pesquisa no Google, você tem a resposta na hora. Na minha época eu tinha até que ir à biblioteca municipal fazer uma consulta, no mínimo, em 3, 4 livros para ter 30, 40 linhas de um assunto. Eu tinha que pesquisar, eu tinha que ler livros. Né? Hoje você tem a coisa resumida. Então a gente está assim. E eu vou falar com vocês também de Zygmunt Bauman, que fala sobre a sociedade líquida. Né? Isso tem muito a ver. Então aqui a gente tem a filosofia, é a reflexão em constante movimento. É exatamente isso que é importante. E as aulas, gente, do MEP, tem esse viés da criticidade, de você questionar. Não é porque você está numa religião ou num movimento, né, numa instituição que eu quero dizer, né? Eu não estou falando de fé, não, tá? Fé é uma coisa, e você frequentar a maçonaria, a igreja, uma agremiação qualquer, né? Eu dou uns exemplos assim meio loucos, mas justamente é para provocar mesmo, né? Você pensa, nossa, o professor falou assim, assado. É isso aí. Para você começar a pensar, por que o padre fala do jeito que fala? Por que o pai de santo fala do jeito que fala? Por que a agremiação que eu estou como membro professa o que professa? Né? Por que o time que eu torço age dessa forma coletivamente? Certo? E você começa a fazer essas indagações. Então, essa reflexão filosófica ela é muito importante. Todas as questões dentro do Enem, ela vai estar sempre buscando essa reflexão, provocando o aluno. O aluno que é muito engessado, né, no seu conhecimento, ele tem uma dificuldade enorme. Eu lembro que na faculdade, os meus colegas, né, de humanas, alguns tinham uma dificuldade enorme em entender a psicologia, entender a filosofia, a sociologia, mas ele ia bem
na geografia física, ele ia bem nas datações históricas, ele ia bem em português, tinha a historiografia, tinha a parte geológica, então eles iam muito bem, mas quando chamava para reflexão, eles tinham aquela dificuldade, né? Então, quem era bom na reflexão acabava ficando em evidência. Então, a filosofia e o mundo atual. A filosofia, gente, está dentro de todas as disciplinas, tá? Então, você pensar, o momento que você para, por isso que você precisa de ter um tempo para ler, um tempo para sentar na praça e observar os transeuntes, observar as pessoas que estão passando de um lado e para o outro, por que as pessoas estão andando rápido, por que as pessoas estão lotando um, um objeto de lata com rodas de borracha, né? Qual é a finalidade de você todo dia acordar às 5:30 da manhã e dormir à meia-noite? Qual é a finalidade? Qual é a finalidade de você depositar toda a sua vida, toda a sua felicidade na conclusão de um nível superior ou de um curso técnico? Ou se projetar, imaginar que a sua felicidade vai estar só quando você ter o emprego X ou o emprego Y, certo? São esses questionamentos. Porque quando você começa a se questionar, você começa o quê? A exercitar a sua criticidade. Então você começa a questionar a família, você começa a questionar o seu líder religioso, você começa a questionar o seu professor, né? E essa é a ideia. Por que eu falo o que eu falo? Né? E isso que é interessante, é eu fazer essa provocação e vocês se sentirem incomodados e vocês partirem para cima, né? Com reflexão, com ideia crítica, com pensamento diferenciado. Então, esse é o objetivo. Então, qual a importância da filosofia nos dias atuais? Qual seria? Vamos pensar aí. A filosofia ajuda a superar os impasses cotidianos? O que vocês acham? A filosofia e o mundo atual. Quais os problemas atuais podemos refletir com base na filosofia? Né? Qual? Na filosofia. O que a gente pode pensar? Tudo, né, gente? A gente pode pensar o quanto vale uma vida, a questão da vacina, por que a gente tem o governo que tem e por que a gente precisa de governo. Isso são perguntas simples. Né? Olha só em um momento eu já pensei filosoficamente sobre essas questões. Por que ninguém está nas ruas, né? A gente não estaria nas ruas protestando contra quase 600 mil mortos, né? E aí nós estamos parados. Por quê? A gente está naquela, deixa que eu chuto. Ah, eu não vou, mas tem quem vá. E a gente fica nessa. Então, são esses questionamentos. A filosofia é para destravar o que está travado. Hoje, a gente tem carro, né? Antes a gente dava de carroça. Aí tivemos a máquina a vapor, o trem, o telégrafo, a máquina a combustão, o carro, o avião, o telefone, a internet, plataformas. Hoje a gente está dando aula, eu estou na minha casa e você na casa de vocês. E o que melhorou? Melhorou a vida? A vida realmente melhorou com isso? Amanhã talvez a gente tenha o teletransporte, né? Teletransportar. Vai melhorar a vida? Então, para que essas ferramentas? Elas realmente têm valor de uso? Qual é o valor de uso disso tudo? Né? Então, são questionamentos. A filosofia e o mundo atual. Nossa relação com a natureza, tá? Hoje eu gostaria que vocês pensassem muito nessa questão, saíssem da aula pensando sobre isso, tá? Quem não assistiu o filme 10.000 AC
ou Guerra do Fogo, por favor, assistam. Esposa, vai pensando aí num filme filosófico para mim, que nós já temos assistido. Ah, pensa aí. Já estou dando tarefa para minha esposa, tá vendo? Assim fica fácil. A filosofia e o mundo atual. Vamos seguir. As relações de poder, né? A gente começa a pensar, por que você precisa de um líder municipal, estadual e federal? Né? Na Grécia era assim. Por que você precisa de uma liderança? Por que você não pega e faz? Certo? Então a gente entra em comum acordo para que eu possa estudar e dar aula, eu voto em alguém que vai tomar as decisões por mim. Na Grécia Antiga, eles se reuniam, iam todos para a ágora, para a praça, como eu já falei com vocês aqui, e deliberavam sobre as suas necessidades. Platão se preocupou com a forma da organização social. Né? Aí vamos lá. O Platão, qual é a ideia principal? Né? O Platão, quando falarem sobre a alegoria da caverna, Platão ele tem essa questão do olhar. Né? Ele diz o que você vê não é o real, não é o que é de fato. Né? Então a gente tem que sair, ele faz essa imersão, né? Neste pensamento que você estaria dentro da caverna e você não tem a luz da verdade, né? E é interessante isso. Então, tudo que o Platão ele vem falando, ele usa muito a questão da metafísica, né? Daquilo que não é o que você vê não é real. Aí você vê que dentro do cristianismo, né, eles usam o pensamento Aí você tem Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, que usa o pensamento de Platão para justificar a vida pós-morte. Então, o que interessa não é minha vida terrena, é minha vida pós-morte. Não é verdade? Quem é cristão e outras religiões também, elas geralmente elas estão com esse olhar metafísico, esse olhar pós-morte, né? Olha o hinduísmo, né? Essa questão de você cuidar do corpo, queimar o corpo, você cuidar de uma formiga e de um animal qualquer, que você pode vir encarnação desses animais. Então, olha que interessante. E o Aristóteles, depois, mais tarde, ele vai dar um ar o quê? Um ar organizacional, né? Ele vai organizar, ele vai dizer que sim, dá para você explicar Deus no seu cotidiano, né? Você tem como ter a comprovação física de Deus. Então, Aristóteles também, eles vão pegar lá, né? Você vê que são três pessoas. Paulo, que organiza que passa a existir, né, a religião cristã com Paulo. Depois você tem Santo Agostinho, você tem São Tomás de Aquino, que vai o quê? Moldando a religião para aquilo que a gente conhece hoje como religião cristã, né? Aí, professor, mas aí tem os protestantes, tem os metodistas, os presbiterianos, tem os ortodoxos, católicos, né? Você tem, enfim, uma variedade aí de segmentos dentro da cristandade. Então, são esses questionamentos. Quando você está se perguntando, você não está ofendendo, né? Você está se conhecendo, se autoconhecendo. Ninguém está dizendo para você o que você é, o que você não é. Hoje eu até estava pensando sobre isso, a minha esposa me chamou a atenção agora há pouco sobre a minha fala, mas eu pensei, eu já comentei isso com vocês, eu nunca tive um professor travesti, eu nunca tive um professor drag, eu nunca tive um professor gay, pelo menos assim, que fosse de conhecimento geral. Por que será? Porque a educação é um local de extremo conservadorismo?
é porque o nosso formato, a nossa moralidade nos impede, né? Aí eu falei com vocês sobre a Ritinha, né? A Rita Von Hunt, para vocês assistirem. É o Guilherme, né? Que, que faz a performance. É um cara da literatura, não é, amor? Professor de literatura, o cara é um cara muito foda e que ele tem o programa dele lá no YouTube, ele tem o canal dele. Então, é um cara assim, ele traz referências, ele traz questionamentos, ele fala sobre tudo, ele fala sobre LGBTQIA+, ele fala sobre Karl Marx, ele fala sobre racismo, enfim, ele transita em todas essas áreas com uma performance magnífica, porque ele traz dados, ele traz referência e ele discorre sobre esses assuntos com uma facilidade absurda e de fácil entendimento. Então, eu estou dizendo isso a vocês, assistam, tá? Que é uma fonte de conhecimento, tá? E filmes também, né, gente? Então, Aristóteles defendeu a ideia de que somos animais políticos, ou seja, só somos com o contato social. Então, Aristóteles também fala isso, né? O Platão fala sobre a questão da forma da organização social, né? E Aristóteles fala que o ser humano é um ser político. O que a gente está fazendo aqui agora é política, né? Tudo que vocês estão aí na sala de aula é um ato político, tudo é um ato político. Não existe. Eu não sei se vocês já perceberam que nas últimas eleições a quantidade de candidatos evangélicos, né? Uma quantidade gigantesca. Aquela pessoa que era dona do bar, né? Que era o José do bar, né? Ou Zé da padaria, alguma coisa assim, passou a ser a irmã Maria ou João Pastor, o pastor João, certo? Aqui em Volta Redonda, não vou falar o nome, né? Mas eu vou falar o nome. Está sendo gravado. A minha esposa está rindo aqui. Porque eu acho, cara, quem está na chuva é para se molhar. E vamos lá. O Conrado foi candidato a vereador, sempre ganhou aí na cidade. Aí, tá gravando, né? Então, um certo candidato, que não é o Conrado, tá? Um certo candidato, um certo alguém que sempre ganhava eleição para vereador, que não é esse cidadão que eu citei, é um outro caso, ele não ganhou, em determinado ano, ele não ganhou a, a, a eleição para vereador. No ano, na próxima eleição, o que ele fez? Ele se filiou a uma igreja evangélica. Né? Ele foi ser membro de uma igreja evangélica. E quando ele foi ser, por isso que eu não gosto de gravar, né, gente? É ruim que tá aí gravado aí, eu levo um processo. Mas aí, essa pessoa, né, um vereador antigo, do período colonial do Brasil, né, lá de 1500, né, na Câmara Municipal. Nem existia, tá, gente? Isso daí é besteira que eu tô falando. Mas, assim, ele se tornou membro. No ano seguinte, ele foi. No ano seguinte, não. Na próxima eleição para vereador, ele foi o vereador mais votado da cidade. Olha que interessante, que feliz coincidência, não é? O cara cai o número de votos, uma legislatura ele não consegue se eleger, e quando ele se torna membro, ele recebe a benção. Olha só, a benção. Aí o cara
conseguiu, ele foi o mais votado, acabou sendo o presidente da Câmara, né? Num tempo desse aí do passado, acho que eu nem era nascido ainda. Então, esse cidadão conseguiu, né? Aí quem que foi o cabo eleitoral dele? Jesus Cristo, né? Então, assim, isso, para mim, né, meu ponto de vista, tá? Eu acho que isso é ofensivo, porque eu vou usar a minha fé naquilo que eu acredito para servir de escudo para eu ter ganho, para ser beneficiado. Então, quer dizer, eu ter ganho, eu acreditar na religião A, B e C para ter ganho posterior, né, na metafísica de Platão, ok. Mas para ter sucesso na vida terrena, professor, mas olha só, tem a questão do justo, tem a questão do escolhido, né? Porque algumas religiões eu não vou entrar nesse mérito, né? Você já nasce na bênção, né? O escolhido. Então tem algumas religiões que já têm um número certo de pessoas que vão ficar no paraíso. E você tem que justificar através da bênção que você tem. Então, olha só que interessante. O Aristóteles ele já vem falar dessa coisa é, é, material, de convívio diário. Tem aquele filme Alexandre o Grande, que o Alexandre ele tem Aristóteles, tá, como seu tutor, como seu mentor, né? Ele é o mentor de Alexandre o Grande. Então vale a pena assistir o filme Alexandre o Grande e você entender essa jornada, né? E justnaturalismo, que tem as bases para a nossa democracia, como Hobbes, Locke e Rousseau. Aí você vê essas pessoas, né, essa justnaturalismo, é a questão da justiça. Aí você percebe que Locke, Hobbes e Rousseau, esses filósofos, que ele começa a pensar a partir do capitalismo uma estrutura moral, uma estrutura de conduta, uma estrutura de contrato social, né? O que eu devo ou não fazer. Por exemplo, eu percebi que na, na pandemia eu queria mudar radicalmente, mas eu não posso mudar. Eu estou preso às convenções. Eu estou preso às convenções. Muitas vezes as pessoas são o que são, não por opção, mas por uma imposição social, certo? Muitas vezes acontece isso. E as pessoas sofrem, as pessoas se martirizam, né? E não consegue ter na simplicidade do ser o ato de ser feliz, certo? Então, isso é interessante, porque você vê que tudo é construído filosoficamente. Quando um governo, eu não vou citar quem, mas tem um governo aí que fala que o governo dele não tem ideologia. Então, quando você está dizendo que o seu governo não tem ideologia, é porque a ideologia do seu governo é dizer que não tem ideologia. E isso você faz o quê? Uma formatação de comportamento. Então, hoje a gente vai acreditar nisso, certo? Então, eu não estou defendendo o comunismo, o socialismo, o anarquismo e o capitalismo, não. Eu estou dizendo que tudo tem uma forma, né? É como se você pegasse aquela massinha e fosse construindo, né? Aí aqui a gente tem a filosofia, o mundo atual, o sentido da vida. Quem somos? Para que viver? Qual o sentido da vida? Essas são as indagações, eu lembro muito do Henrique, o professor, né? Que eu dividia à frente com ele dava aula de filosofia, e os alunos às vezes perguntavam para mim, professor, o professor Henrique, ele ficou 2 semanas
3 semanas pedindo para a gente escrever no caderno quem somos, para que viver, qual o sentido da vida, quem é você, quem sou eu, porque ele fazia essa provocação para o aluno desenvolver e ter um olhar para ele mesmo, né? Para ele se olhar no espelho, para ele não ver só aquela casca, aquele monte de osso e pele, né? Então ele faz uma pergunta existencialista, uma pergunta de fundo existencial. Aí, quando eu falei para os alunos, eu lembro até hoje, que quando eu falei para os alunos assim, eu falei assim, poxa, o cara é doutor, o cara é isso, o cara é aquilo, né? Eu tive que discorrer sobre o currículo do professor, porque ele é um cara super simples, fala baixo, manso, mas de um cara de uma sabedoria incrível, envolvido em tudo quanto é movimento na cidade, e tem uma trajetória lindíssima. E o aluno ficou assim, falou, caraca, ele é isso tudo? Ele é. Mas, tá vendo? Ele não precisaria do currículo para dizer quem ele é. Eu acho que a minha fala tem que dizer alguma coisa, tem que tocar vocês, tem que afetar vocês. Por isso que a gente tem que ser afetuoso, né? A origem da palavra é afetar. Ser afetuoso é você afetar o outro. Então, essa pergunta aí vocês guardem e pensem sobre isso, tá? Por que eu quero fazer Enem? Quem sou eu? Essa vida que eu levo é uma vida feliz, satisfatória? Então, esses questionamentos, né? Você tem aí essa estátua famosa, né? Da reflexão. A filosofia do século XIX e XX. Os problemas do nosso tempo só serão respondidos com base em nossa capacidade de reflexão. Então, isso é muito importante. A gente divide, né? Quem vai pensar e quem não vai pensar. Quem é e quem não é. Aí aqui tem o que eu falei com vocês, né? Estudaremos este ano, mas eu acho que o mais importante. Oi? Ah, pensando mesmo. Ah, tá. Quem são de verdade sabe quem são. Ah, tá. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Todo mundo conhece, né? Ah, vocês devem conhecer. É aquele negócio, por isso que eu chamo minha esposa para aula, porque eu fico aqui dando aula, ela fica dando pitaco aqui do lado de fora. E tá rindo de mim. Tudo bem. Aí, olha só, a questão existencialismo, acho que é super importante. A gente vai falar de Nietzsche até antes do Enem, que é muito interessante. Tem um filme, qual é o nome do filme do Nietzsche? Procure no YouTube, tem um filme muito bom do Nietzsche. Assistam, tá? Assistam. Tem até um filme que é um contraponto de Nietzsche, aquele Deus não está morto, né? Acho que vocês devem ter assistido. Porque eles atribuem a Nietzsche que Nietzsche nega Deus, né? Mas não é bem assim, não. A gente vai ver que não é essa coisa, não. Crucificar Nietzsche. Não é por aí, não. O marxismo, nós vamos ver. O positivismo, a gente já falou, né? A teoria crítica, a linguagem, a lógica, né? A questão, volto a dizer, a questão da lógica. Aí tem muito mais a ver o quê? A lógica, com Aristóteles, tá bom? Então, quando tiver uma questão de Aristóteles envolvendo número, a lógica, o regramento, tudo isso é Aristóteles. Aí a gente vamos passar aqui para uma questão do Enem de 2017. Uma conversação de tal natureza transforma o ouvinte. O contato de Sócrates paralisa e embaraça. Leva a refletir sobre si mesmo, ou imprimir a atenção uma direção em comum. Os temperamentais, desculpa,
Os temperamentais, como Alcibíades, sabem que encontrarão junto dele todo o bem de que são capazes, mas fogem porque receiam essa influência poderosa, que os leva a se censurarem, sobretudo a esses jovens, muito quase crianças, que ele tenta imprimir sua orientação. Então, a gente, olha só a questão do Enem, como ela é formulada. Essa é uma questão de 2017. Eu sempre digo para vocês olharem a referência, a história da filosofia. Então, quer dizer, eu não conheço, não li o livro, mas eu sei que está falando da história da filosofia, ele está falando do princípio. E quando ele fala do princípio e cita Sócrates, ele está falando do método maêutico, né? Ele está falando das indagações que o Sócrates fazia. Se lembra quando eu comecei a aula, falei que a multiplicação das perguntas, eu começo a perguntar para vocês, ao invés de eu responder, professor, a questão tal é assim, assado. Aí eu faço a pergunta para você. Você já tem a resposta, né? Eu só provoco em você, né? Parir essa resposta que já existe, né? Então, o método socrático, né? O que ele traz, né? É, é de provocação. Aí a gente vê quais são as alternativas. O texto evidencia características do modo de vida socrático, que se baseava na... Bom, aí está falando o quê? O modo de vida socrático. Qual era o modo de vida socrático? Tá? Eu sei que ele era contra a venda do conhecimento, eu sabia que o Sócrates, ele provocava as questões, né? Ele provocava as questões, as pessoas iam tentavam apertar Sócrates com alguma pergunta embaraçosa, e ele devolvia a pergunta para a pessoa, né? Então, o que ele está dizendo aqui? Quais são as proposições? Contemplação da tradição mítica, ele falava isso? Contemplação da tradição mítica, quer dizer, a tradição mítica é aquilo da primeira aula, né? O mítico, você criar, não é o místico, tá, gente? Místico é você ter o sobrenatural, tá? Mítico é uma figura que justifica, né? O sol é a razão da vida, a água é a razão da vida, né? A terra, o homem veio do pó e do pó voltarás. Então, você tem a questão mítica que justifica. Então, vamos ver a letra B. Sustentação do método dialético. Aí a gente vê a questão do método dialético. O que é o método dialético? É a conversação, a troca de conhecimento. Você me pergunta, eu te pergunto. Você responde, eu respondo. Isso é o método dialético. Relativização do saber verdadeiro. Olha só, relativização quer dizer, você está colocando a verdade, ela não existe, ela é moldada. Pode até ser no sentido sofista, né? Que eu falei com vocês. Mas é a relativização? Não. Você encontra a verdade, você tem que pensar. É difícil. É difícil você pensar. Não é fácil para ninguém. Valorização da argumentação retórica, né? A valorização da argumentação retórica. O que é a retórica? É a sua forma de falar de forma persuasiva a convencer o outro da sua realidade, da sua necessidade, tá? A argumentação retórica. Isso o sofista faz muito bem, né? Você vê o advogado, ele usa muito dessa argumentação, né? Ele fala com eloquência. Você pode ver isso se você olhar na internet, ver uma fala do JK, mas principalmente do Getúlio Vargas. Ele fala com eloquência, né? Imposta a voz, e fala com uma modulação. E vocês, filhos da pátria. Ah, quem tem essa jogada também é o Leonel Brizola. Você pode olhar também o jeito dele discursar. E vocês também, né? Ele usa assim, um tom de voz dessa forma. Investigação dos fundamentos da natureza. Então, investigação dos fundamentos da natureza, qual a resposta que teria mais a ver com Sócrates? Né?
Tem umas que a gente pode descartar. A contemplação do mítico, não, ele não seria isso. Relativização da verdade seria uma questão mais sofística, né? A argumentação retórica, também, né? Investigação dos fundamentos da natureza, pode ser. Sustentação do método dialético, da conversa, né? Ele tinha um método peripatético, que é o método de ficar caminhando. Ele vai conversando e vai caminhando com a pessoa. Quer dizer, na época, né? Alguns dizem que é até uma invenção de Platão, né? A existência de Sócrates. Mas tem um outro filme, uma série, Merli, eu quero deixar aqui também como referência. Merli é uma série espanhola, é da Catalunha, não é? É Catalunha. Catalão, né? Uma série catalã. Muito boa. É um professor que tem numa turma de terceiro ano, alguma coisa assim, que ele sempre apresenta um filósofo e ele desenvolve aquele episódio em cima do filósofo. Então tem namoro, tem desavença, tem conflito familiar e tudo dentro do pano dentro desse cenário, usando esse filósofo. Muito, muito bacana. Anotem aí, por favor. Merli. Parece muito interessante. Oi, não ouvi. Não, parece muito interessante essa série, né? E falar dos filósofos de forma, né, assim, didática, nas cenas e tudo. E tem tudo a ver com o que é a aula de hoje, né? Aplicação da filosofia no mundo atual. Então, assim, eu super recomendo. Por quê? Porque você vai ver, ele vai falar assim de Nietzsche. Aí vai rolar um babado lá, uma treta, que vai rolar Nietzsche o tempo todo. Aí ele vai falar de Sócrates. E ele coloca na cena Sócrates. Ele começa só com uma teoria. Nos primeiros 5 minutos, ele fala de teoria. É um professor que entra na sala e começa a falar sobre a teoria. Depois disso, tudo que desenrolar entre os alunos tem a ver com essa teoria. Muito bacana. É uma forma muito gostosa de estudar, gente. Por favor, assistam. Eu vou perguntar a vocês na próxima aula se vocês assistiram. Assistam essa série, eu super recomendo, tá? E o final da série também tem muita temporada, né, amor? Não é muito longa, e o final é surpreendente, tá? Nossa, assim, você se apaixona mesmo. Assistam. Então, vamos voltar lá. Já deu tempo para pensar. Geralmente, a questão do Enem gira em torno de 3 minutos e meio. É o que você tem que fazer para cada questão. Eu acho que deu tempo suficiente. Sempre olha a indicação, tá? A história da filosofia. Então, está falando o quê? Do início, do princípio. Se está falando do princípio, está falando de Sócrates. Já foi citado lá em cima, né? Sócrates paralisa e embaraça. Opa! Se ele paralisa e embaraça, é porque ele joga com as palavras. Então, qual questão aí que pode ser? Né? Atenção imprimir a atenção uma direção em comum. Olha só. Então, ele busca trilhar um caminho diferente. Né? Olha que bacana. Então, qual das preposições poderia ser a resposta mais adequada? A letra B, sustentação do método dialético. Toda essa parte de conversação é um método dialético, né? A sociedade, ela se move de forma dialética, né? A gente vai questionando o governo vai imprimindo força contra o povo e a gente vai mudando através das revoluções, dos impeachments, das mudanças de sistemas, de mudanças de religião dominante, certo? Isso é um método dialético. Ele pode ser rápido ou moroso. Então, aqui, a justificativa, a alternativa correta, sustentação do método dialético. Sócrates foi um defensor da ignorância como o princípio básico para o conhecimento. Não é verdade, gente? Se eu acho que eu sei tudo,
eu me ponho acima de vocês. Agora, é lógico que a gente está virtual, né? Mas geralmente, eu gosto muito do método dialético, geralmente eu gosto de sentar na última carteira, eu faço um grupinho lá no fundo e peço alguém para falar lá na frente. Quem quiser, falar qualquer coisa. E a gente começa, a partir da fala de um assunto, de uma experiência, de uma vivência cotidiana, eu começo a falar de filosofia. Às vezes eu uso isso. Às vezes eu entro e saio da sala sem falar nada. Às vezes eu peço que todos me acompanhem, vou lá para a praça. Então, eu vou usando esses métodos, essa forma diferenciada. Então, é porque eu não sei nada, eu aprendo com vocês. E aprendo mesmo, tá? Isso não é só conversa, não. Daí a importância da sua frase. Só sei que nada sei. Para ele, é preferível não saber a julgar saber. Então, por quê? Porque se eu me coloco na posição que eu não sei, já deu o nosso tempo. Se eu me coloco da forma que eu não sei, eu me abro para o conhecimento. Eu vou buscar. Agora, se eu sou soberbo, eu sei tudo, para que eu vou aprender? Alguém aí tem alguma coisa para me ensinar? De forma alguma. Eu sou o professor, o Todo-Poderoso. Eu sou a luz e vocês a treva. Né? Então, esse é a máxima. Só sei que nada sei. Isso uma condição ótima para você aprender de uma forma muito ordeira, de uma forma muito valiosa, né? Porque não é ordeira de colocar em ordem, mas ordeira no sentido de organização, né? Os movimentos não importam. Então, sendo assim, Sócrates construiu um método que, através do diálogo, método dialético, as falsas certezas e os preconceitos eram abandonados. O interlocutor assumia sua ignorância. A partir daí, buscava o conhecimento verdadeiro. Olha só, veja bem. Você buscar a sua verdade. Como eu posso falar da verdade do outro? Eu tenho que buscar em mim esses questionamentos. Então, mais uma vez, assistam Merli, tá bom? Eu tenho certeza que todos vão gostar dessa série, ou pelo menos o conhecimento de filosofia e sociologia vai ser passado nessa série de uma forma muito lúdica, muito gostosa, muito experimental, né? E é a verdade, tá bom? Então, gente, a gente termina aqui com 5 minutos a mais da nossa aula prevista, né? 8h10, mas eu demorei um pouquinho, então eu acabei puxando um pouquinho mais. Tá bom? Então, eu agradeço a presença de vocês, sempre é um prazer enorme.